Olha, a matéria falou aí de estresse, de ansiedade, de outros sintomas também, que muita gente, na verdade, não dá muita importância, mas que podem ser sinais de uma depressão, uma doença grave que precisa de tratamento e que a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora, conversando ao vivo com Bárbara Hamed, ela que é psiquiatra. Doutora, seja muito bem-vinda ao Bom Dia News, um ótimo dia para a senhora. Bom dia. Importante esse tema que vocês estão retratando hoje aqui, né? A gente vai conversar um pouco. Eu que agradeço o convite. Bom, doutora, eu acredito que há muito tempo, não só agora durante a pandemia, mas já passou da hora, agora a gente pode dizer isso, de ouvir as pessoas dizendo, algumas, claro, que é estresse, depressão, isso é frescura. Eu acho que já passou desse momento, não é? Com certeza, a gente, principalmente as associações de psiquiatria, né, os psicólogos, eles têm uma linha muito forte em combater esse preconceito, né, contra a saúde mental, né, que a gente chama de psicofobia. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem um componente que é uma doença, então as pessoas não escolhem adoecer, não é certeza, não é besteira, não é frescura, nem é falta de fé. Isso acho que já está bem claro. E se não estiver, as pessoas aos poucos vão tendo essa consciência. Bom, são vários os problemas. Se a gente for listar aqui, a gente vai passar um tempão falando dos problemas que podem levar uma pessoa até a depressão. Mas destacando agora esse período de pandemia do novo coronavírus, por que que as pessoas que já tinham talvez alguma tendência desenvolveram de fato a depressão? Foi o isolamento, foi a falta da família que talvez mora em outra cidade, mas que de vez em quando as pessoas podiam se ver e agora tiveram que ficar mais distantes? O que a senhora pode apontar que de fato levou as pessoas a desencadearem essa doença nesse período? Bom, primeiramente, quando a gente pensa em causa, temos que pensar que não existe uma causa única, né? A doença é multifatorial. Então, o que é? Geralmente é um indivíduo, uma pessoa que é predisposta, que tem um fator genético, e aliado a isso, vem o fator ambiental. O fator ambiental que seria justamente toda essa situação imprevisível de vida que estamos lidando. Além do fator genético, fator ambiental, existe a suscetibilidade individual. Então, cada um tem uma forma de reagir, um comportamento diferente, uma reação às emoções, toda essa situação que nós estamos vivenciando. Juntando tudo isso, existe a predisposição e o desenvolvimento das doenças, seja ansiedade, seja depressão. Nesse período, o que aconteceu, além de que pessoas que nunca adoeceram passaram a ter, houve também a piora dos pacientes que já tinham diagnóstico de algumas doenças. Então, teve esses dois cenários, a piora e um quadro novo, né, de início recente, de início atual. E aí, doutora, eu acho que é muito válido a gente lembrar que, assim como o coronavírus, a depressão, ela pode levar a pessoa à morte e ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social, ela não escolhe um indivíduo para poder ali, de fato, ela atuar, não é? Sim, assim, as causas do transtorno depressivo são diversas, principalmente diretamente na qualidade de qualidade de vida desse paciente e na funcionalidade. É um paciente que deixa de fazer as coisas que costumava fazer, falta ao emprego, né? E até pensamentos de morte, e mais drasticamente o risco de suicídio, né? Que aí seria uma consequência final e irreversível. Daí a importância de cuidar para evitar essas consequências. Tá? Nós vimos ali na matéria, antes da gente começar a nossa conversa, doutora, dois personagens que procuraram um psicólogo, que estão fazendo tratamento, estão sendo medicados e que, inclusive, relataram já melhoras após o tratamento. Eu queria que a senhora explicasse, porque muita gente tem dúvida. Quando é que a pessoa que tem esses sintomas, ela deve procurar um psicólogo e quando é que ela deve procurar o psiquiatra?
Bom, o tratamento, ele é um tratamento que o mais eficaz é quando ele é combinado. Então, alguns pacientes vão precisar de medicação. A medicação, quem prescreve é o médico psiquiatra. O psicólogo, ele faz um tipo de tratamento, que é a psicoterapia. Então, o psicólogo, ele está limitado a um tipo de tratamento, que é muito importante, mas que em muitos casos, principalmente casos moderados, casos severos, vai ser limitado. Então, um paciente que precisa de acompanhar com o psicólogo e com o psiquiatra. Além da medicação, da psicoterapia, é um paciente que precisa ter uma mudança de qualidade de vida, né, modificar fatores comportamentais, atividade física e outros fatores que também vão ser importantes e vão colaborar no tratamento. Doutora, quais são os riscos? Porque isso é fato. Muita gente chega na farmácia sem uma receita, sem uma prescrição médica, pedindo um antidepressivo, um calmante, um relaxante, e ela consegue comprar, digamos, de modo bem fácil, né? Isso é um risco para a saúde da pessoa? Uhum. Sim, sim. Inclusive, é algo que, infelizmente, né, acontece. Não era para acontecer, porque hoje as medicações têm um controle farmacêutico muito grande, né? São medicações de receitas controladas, de controle especial, né? Que tem que ter justamente esse cuidado. Então, por que se fica rígido, né, ao vender essas medicações? Justamente porque a automedicação é um risco. Tanto um risco de piorar os sintomas daquele paciente, quanto vir a ter sintomas como sedação excessiva, tem risco de memória, de colaterais, como até mostrar aérea, né? É uma paciente que provavelmente estava sendo acompanhada. Mas se fosse uma paciente automedicada, ela nunca ia bem, efeitos melhorando. A automedicação, ela parece que é um caminho mais fácil, mas não é. É muito mais difícil. Para isso que exige um acompanhamento individualizado. Muitas vezes um remédio que o farmacêutico vai indicar não é um remédio que vai ser um remédio indicado para você, né? Então, para isso tem que passar uma avaliação médica e avaliação individualizada. Doutora, só para a gente encerrar, até porque o sinal da internet já está falhando um pouquinho, muitas pessoas, claro, quando percebem esse sintoma, inclusive de solidão, procuram ajuda, onde podem, onde conhece, onde alguém indica. E claro, que um dos pontos que tem ajudado muito essas pessoas é a religião, seja ela qual for. Então, só para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que mais uma vez a senhora destacasse os sintomas, até para que a família, por exemplo, possa ficar mais atenta, observar de forma mais fácil os sintomas que podem levar uma pessoa à depressão e de que forma, principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento, distanciamento social, essas pessoas elas podem procurar ajuda. Então, os sintomas de depressão, eles são basicamente os sintomas de queda importante do humor. Então, é uma pessoa que vai ter sintomas de tristeza, ela vai ter alteração de sono, ou seja, uma hipersonolência ou insônia, ela vai ter alteração de apetite, perda de apetite, aumento do apetite, uma pessoa que perde interesse nas coisas que costumava fazer, uma perda de prazer naquilo que fazia, tem pensamentos negativos, pode ser inclusive pensamentos de morte. Então, esses são alguns sintomas que são encontrados. Não quer dizer que para ter depressão tem que ter todos esses sintomas. Então, tem que ser avaliado bem direitinho cada caso. Caso ocorra a suspeita de um familiar, levar para avaliação médica. Em relação à religião, hoje a gente sabe que a religião é um fator protetor para as doenças depressivas. Então, um paciente que às vezes se vincula a um grupo de igreja, que tem um contato com uma religiosidade bem aflorada, ele vai ter um efeito protetor. Então, é algo que, sim, é benéfico e hoje, nesse momento de pandemia, aquilo que alguns pacientes vão e tem um vínculo em grupos de igrejas e religião, isso, sim, é benéfico. Ok, doutora Bárbara Hamed, psiquiatra, mais uma vez, muito obrigada pelas informações que a senhora passou aqui para a gente. Esse assunto, repito, é sério, é uma doença, é grave, precisa de tratamento e precisa de atenção.
parou aquela história de que depressão, estresse, ansiedade é frescura. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acho que esse tema tem que ser debatido não só nesse momento de pandemia, mas em outras situações também. Um ótimo dia para a senhora, doutora. Obrigada e um bom dia para todos.